Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada diária com o nosso devocional da noite. Eu gostaria, desde já, pedir para você colocar aqui nos comentários de onde você fala e compartilhe comigo, compartilhe com a gente se há alguma coisa que está lhe ajudando esses dias, essas mensagens, até mesmo uma oração que você recebeu. Isso é muito importante nós sabermos porque isso testemunha sobre o poder do nosso Deus. Onde o nosso sinal chega, onde a nossa programação chega, pode ter certeza que é Deus também chegando aí no seu lar, na sua casa e para as pessoas que não conhecem a Ele ou não conhecem o Evangelho. Minha gente, se você quiser também, manda esse conteúdo para uma pessoa que esteja realmente precisando aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Gente, hoje, nesse devocional dessa sexta-feira, eu quero que você medite e pense no final de semana inteiro nessa mensagem que nós vamos compartilhar com vocês aqui e agora. Olha só, eu quero que você pare para analisar o seguinte. Hoje no mundo é quase que um pecado falar sobre pecado. O pecado é algo que nos afasta diretamente de Deus. A única coisa que fez o ser humano sair da situação em que se encontrava, no caso o primeiro homem, Adão, consequentemente com a sua mulher Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden exatamente por causa do pecado, porque o pecado afasta o ser humano de Deus. Mas entenda, por que é quase que um pecado falar de pecado? Porque hoje muitas pessoas não desejam ser confrontadas por ele. Mas olha que interessante, quero trazer para vocês uma grande reflexão no dia de hoje aqui. O problema nunca foi o pecado cometido, e sim como você reage depois do pecado. Anota isso aí. Pega aí a sua caneta, pega aí um papel, anota. Não deixe de tomar nota do que eu estou falando para você. O pecado cometido não é o problema maior. O problema maior é como você reage depois do pecado. Vamos dar exemplos aqui. Primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 13, fala exatamente sobre o pecado de Saul. Saul, quando foi confrontado diante de Samuel, ou melhor, quando Samuel o confrontou por conta do seu pecado, ele colocou a culpa no povo, ele colocou a culpa nas pessoas. Ele jamais assumiu que ele, de fato, havia errado. Ele colocou a culpa nas pessoas. Falou, o povo me apressou, o povo me acelerou, o povo queria ali um sacrifício para que nós pudéssemos vencer os inimigos. Então, me apressei e sacrifiquei. Sacrifiquei antes do Senhor chegar. Mas só que o que Deus desejava era a sua total confiança e também obediência. O que aconteceu logo depois foi que Deus rejeitou Saul. Naquele momento, confirmaria o reinado dele para todo sempre, para a eternidade, para ser perpétuo ali a descendência de Saul. Porém, ele foi rejeitado por Deus exatamente por conta de uma reação pós-pecado. O pecado já havia sido concebido, ele já havia desobedecido, mas como ele reagiu, colocando a culpa em outras pessoas, infelizmente fez com que ele fosse rejeitado por Deus. Agora nós podemos fazer até uma comparação com Davi, que foi o rei de Israel tanto amado e que também pecou. E quando este foi confrontado pelo profeta Natã na época, ele foi confrontado e abriu logo seu coração. Falou, de fato, pequei contra o Senhor, fiz o que era mal. E ele clamou por muitos e muitos dias, jejuou para que a presença de Deus não fosse tirada dele. Ou seja, a presença é muito mais importante do que a unção. Quem que era Davi? Um rei ungido pelo próprio Deus, consagrado pelo próprio Deus. Mas a presença era o que importava para Davi, não era a unção de rei. Então, ele reagiu depois do pecado de maneira diferente de Saul. Se você que está me acompanhando aí agora, pecou, errou, fez tanta coisa que não era para ter feito, mas acabou fazendo, você acabou cometendo um erro, cometendo um grave erro. Entenda,
O problema não é o pecado cometido, porque ele já foi cometido. Não tem como mudar. Mas como você reage depois dele. Como você busca o entendimento, a ajuda de Deus para resolver esse problema de pecado. Isso, você pode ter certeza, isso faz toda a diferença. A casa de Davi nunca mais se apartou a espada da casa de Davi. Tanto que Aminon, que era o seu filho primogênito, abusou da sua filha Tamar, Absalão usurpou o trono, ou seja, a casa de Davi virou uma bagunça, uma baderna. As consequências do pecado, elas sempre vêm. Mas Deus afirmou, ou melhor, reafirmou que seria com a casa de Davi. E a descendência de Davi daria a luz ao Messias, que foi o Senhor Jesus, 14 gerações depois, para que nós pudéssemos ser lavados e remidos. Olha que interessante, toda a transformação de uma pessoa acontece exatamente por conta de uma reação pós o pecado. A transformação positiva ou, infelizmente, a negativa. E, para terminar e concluir, no capítulo 4, versículo 6 de Tiago, diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Ou seja, todos aqueles que são soberbos e reagem de maneira ruim pós o pecado, infelizmente, Deus resiste a esses, mas ele dá graça aos humildes. Deus dá graça àqueles que são humildes de fato e de verdade. Minha gente, eu pergunto para você, você tem sido humilde para mudar a situação da sua vida, para se aproximar de Deus, para você estar conectado dia a dia com Deus? Você é humilde para poder aprender, por mais que você tenha anos em uma denominação, uma igreja, por mais que você há anos já leu a Bíblia, você é humilde para poder aprender todos os dias? Amanhã eu quero continuar esse assunto com vocês. Amanhã eu quero fazer a parte 2 desse assunto, tá certo? Mas não deixe de estar conosco. Essa é a sua primeira semana. Eu tenho certeza que coisas grandes e maiores virão e Deus vai nos trazer revelações muito fortes para a sua vida. Tá certo? Eu fico por aqui, mas não se esqueça. Eu espero por você amanhã, nos 3 horários, 6h47, meio-dia e 18h30. Um abraço e até lá.